154. Ocorrer, pois de outra forma um Majid sem compensação poderia obter qualquer quantidade de calor, ou seja, energia, a partir da qual a Terra poderia criar o espaço ao seu redor e, assim, aumentar seu poder à vontade. O princípio da compensação levanta sua voz de advertência a cada aspiração do homem. No entanto, outras aplicações são atualmente dispensadas. Se o princípio da compensação estiver correto para Majids, então pode ser visto como uma tendência no desenvolvimento dos seres vivos. E essa tendência deve ter tido um caráter persistente de luta pela vida desde tempos imemoriais. Portanto, tudo o que vive tem um sentimento por essa tendência. Assim, obtemos o princípio. Embora a poupança viva se esforça, desconfia de começar a dar-lhe vantagens metódica e aleatoriamente sem qualquer compensação. A cada conquista procura um motivo compensador. Portanto, uma coisa apresentada como real, prometendo benefícios não compensados ou ganhos de qualquer tipo, será recebida com ressentimento. E até os contos de fadas levam em conta esse sentimento ao motivar os espíritos que aparecem, os milagres que permitem acontecer, pelo menos com uma compensação muito pequena, um encantamento, sob certas circunstâncias que não são facilmente realizáveis, etc. O teorema é de particular valor para a descoberta de novas proposições, pois adverte o inventor a não esperar como verdadeira qualquer proposição cujo ganho esperado ou demonstrável em admitir a verdade da proposição não seja compensado por um esforço de compreensão ou aplicação. Por meio do teorema, pode-se entender por que algumas teorias encontraram pouca credibilidade. O misticismo Z.B. foi desacreditado porque prometeu fornecer a explicação do mundo sem confiar na experiência e porque o instinto de compensação agora apareceu. As pessoas se perguntavam de onde essa ciência deveria vir e, portanto, suspeitavam desde o início. Somente aqueles que tinham uma estimativa exagerada dos poderes da mente. 155. Reconheceu a possibilidade de sucesso. Eles provavelmente imaginaram o ato do pensamento filosófico como uma inspiração inatingível para as pessoas comuns. Com tal pressuposto, justificado ou não, o princípio da compensação estaria, evidentemente, plenamente satisfeito. Pela mesma razão, aquelas teorias que afirmam que existem médiuns que se comunicam com as almas dos mortos, que podem olhar para o passado e provavelmente também para o futuro, etc., encontram forte resistência. Porque não se pode acreditar essa compensação seria fornecida fechando os olhos e outras medidas simples dos médiuns. Os vários princípios indicados acima teriam sido comprovados, com base na experiência pura, por um lado como experiências internas e depois no caráter das hipóteses de realidade bem-sucedidas, mas com tal justificação puramente empírica, sua validade ainda teria permanecido em dúvida. Vem a força irresistível com que esses princípios são acionados pelo sentimento trazido à plena compreensão. Agora é importante enfatizar que essas várias proposições de economia, eficácia, proporção e compensação são psicológicas. Eles se referem a um determinado assunto selecionado, por X, por exemplo, um indivíduo, um conjunto de indivíduos, etc. Embora correspondam a proposições lógicas, referem-se apenas a Majids. E as proposições lógicas são usadas aqui apenas como prova das psicológicas, embora também, se alguém analisar todo o método, as proposições lógicas possam parecer baseadas em proposições psicológicas, de modo que o resultado final é que através de toda a deliberação o psicológico proposições com poder de persuasão e economia e riqueza de relacionamentos. Mas, ao rejeitar a teoria de Avenarius, negamos ao mesmo tempo que esses princípios, por X, B, o da economia, devem ser interpretados de forma absoluta. Um sistema de definições e proposições que, 156 estão relacionados por raciocínio lógico e têm um propósito específico. Por exemplo, lidar com um problema específico não deve ser considerado absolutamente econômico ou simplesmente antieconômico, mas ainda inclui a referência às gerações de pessoas que se pensa como juízes. Por exemplo, a construção da fundação, como foi realizada neste livro, não pode ser descrita como antieconômica sem mais delongas, por exemplo, baseando a álgebra ou a geometria em menos ou em outros axiomas.
pois o sistema de axiomas que faria sentido para um matemático treinado seria antieconômico para um público diferente. Lidar com um problema de compreensão é definitivamente uma tarefa artística. Desperta prazer ou desprazer, deve obedecer a regras estéticas e não deve ser medido segundo um padrão unilateral, dogmático, absoluto. Tal apresentação e também sua crítica só se tornam um problema independente de julgamentos de gosto, ou seja, um problema específico, assim que a peculiaridade do julgamento daqueles a quem a obra se destina é circunscrita de maneira clara. E então são as frases acima que são a pedra de toque. Resta saber se o sistema de provas intelectuais da realidade dado acima pode reivindicar ser exaustivo. Mas já está claro que por mais que tal sistema possa eventualmente se estender, outro lhe corresponderá, o que é obrigatório para Magids. E assim podemos adiar a questão sugerida até que o problema de teorizar a luta macheidica se apresente. 4. Causalidade. A lei fundamental da expectativa era que o que persistiu até agora persistirá. Na aparente mudança a que todas as coisas estão sujeitas em graus variados, esta lei enfatiza o aspecto mais importante do evento, mas de forma alguma resolve a questão exaustivamente, pois resta orientar a expectativa tanto quanto possível, logo que sua regra suprema se mostre insuficiente. Assim, é um problema, a partir da mudança do que tem capacidade de persistir, tirar as conclusões mais abrangentes. Primeiro nos propusemos a tarefa de delimitar uma parte da sala. A parte do espaço é um conceito geométrico. Imaginemos que um cérebro matemático, de acordo com os axiomas declarados, defina e designe com precisão uma parte do espaço por meio de conclusões puramente lógicas, de modo que seja como resultado de nosso próprio conhecimento matemático ou como resultado dessa informação e designação que veio para nós. Estamos em posição de fazer uma distinção. Assim, um corpo geométrico se apresentará à nossa mente, que tem um interior, uma superfície e um exterior, cujo interior, em particular, é limitado por todos os lados. Se sentirmos agora o interior desse espaço geométrico e sentirmos uma resistência, e se essa resistência persistir, então se estabelece um caráter permanente ou persistente desse interior espacial, que associamos ao conceito de corpo. Feito isso, procedemos no mesmo padrão com todos os nossos sentidos, como a soma dos meios de percepção, que nos dão a ver. 158 disponível. Nós os concentramos para explorar aquela parte do espaço já definida. Que possamos fazer isso, sim, que toda criatura viva possa fazer a mesma coisa, mesmo que de forma imprecisa, está no axioma da evolução. Concentrar a atenção significa algo persistente que se encontra em seus caracteres imutáveis, por x. B. A forma, a coloração, etc. pode ser reconhecida pelas imagens associadas a ela e ficar de olho nela. No caso em apreço, o que nos chama a atenção é uma parte do espaço que pode ser determinada pela sua posição, ou seja, é permanente, pelo que faz sentido falar em concentração da atenção sobre ela. O resultado dessa concentração é um somatório de percepções que, conforme o nível de nossa inteligência, nos dará informações sobre os caracteres persistentes daquela parte do espaço. Quaisquer que sejam, nós os designamos como caracteres de estado da parte do espaço e falamos do estado da parte do espaço como a soma desses caracteres de estado. A inteligência superior verá a condição como um agregado intrincado de caracteres de condição. A inteligência inferior será capaz de reconhecer apenas alguns caracteres de condição, mas independentemente disso, nossa inteligência, como pode ser encontrada, tem direito, sem prejuízo de qualquer objeção de outro para determinar quais caracteres de estado devem determinar o estado. Podemos agora explorar a parte do espaço em dois momentos diferentes e descobrir que algum caractere de estado CH desistiu de sua persistência, ou seja, H mudou. Essa mudança é um problema para nós. Nossa pesquisa deve seguir-se a isso e extrair dela o maior benefício para o conhecimento. O pressuposto da possibilidade concebível de sua mudança já reside no fato de estabelecermos CH como um caráter de estado persistente. Pois se fosse impensável que CH mudasse, a declaração de sua persistência deixaria de ser uma declaração de nos dizer qualquer coisa de valor. Portanto, o ato não deve ser pensado de outra forma senão examinando a parte espacial para ver que nuance o caractere CH tem.
Desde logo, CH tem a possibilidade de pertencer a uma série, e é só esta. E 59 Fixação de CH como um lugar na série que faz a afirmação sobre a parte da sala que vale a pena conhecer. Agora, se CH mudar, o fato significa apenas que o personagem, B, uma certa cor, seu lugar na linha mudou. Este fato implica duas coisas. Em primeiro lugar, já construímos a série em que CH recebe um lugar antes de detectar a mudança em CH. Tal construção, como ocorrendo antes da percepção, foi originalmente uma intuição, pode ter surgido através do pensamento. Uma analogia, alguma insinuação, uma vez moveu o intelecto para tentar formar uma série de personagens e então examinar partes da sala para ver se um desses personagens poderia ser encontrado ali. Então, depois de CH como um conceito real ter sido explorado estabelecendo CH como um insistente de acordo com as regras estabelecidas anteriormente, o intelecto criou um método, ainda que grosseiro, de medir para encontrar pela percepção o lugar do personagem em sua série. Mas então, se esses pré-requisitos necessários forem atendidos, o fato de determinar a mudança de CH ainda contém uma tarefa em si. Porque naturalmente nos perguntamos como é que CH mudou. Exigimos esclarecimentos sobre o modo de mudança, porque sem tal curiosidade o fato nos passaria sem deixar vestígios e, por assim dizer, não existiria. O primeiro teorema, que um princípio geral, o da continuidade, nos ajuda a formular é: a mudança de caráter realmente ocorreu de tal maneira que passou por uma sequência contínua de lugares de um lugar na série para o outro.